vamos falar sobre a articulação coxo-femoral, que é a articulação do quadril. Essa articulação é uma articulação que tem bastante amplitude de movimento, praticamente todos os movimentos, né? Flexão, extensão, abdução, adução e rotações. Existem algumas diferenças em relação ao ombro, né? Porque o ombro, né, a gente sabe que é a articulação que tem mais mobilidade no corpo devido à sua anatomia. O quadril, essa articulação coxo-femoral, ela é bem parecida com a articulação do ombro. Ela realiza todos os movimentos ostocinemáticos também, porém ela não tem amplitude de movimento do ombro, semelhante à do ombro, por causa da anatomia também. A gente tem uma extremidade côncava, né, que é o acetábulo, côncava, que é o acetábulo, e a cabeça do fêmur. A diferença é que no ombro, a cavidade glenoide, ela é rasa, né, e isso permite essa amplitude de movimento do ombro de 180 graus, dá um 360 graus, uma circundação. No quadril, a gente já tem uma limitação pela profundidade e o encaixe da cabeça do fêmur no acetábulo. Enfim, mas o quadril também realiza todos os movimentos. Quando a gente for avaliar o quadril, a gente precisa correlacionar também com a questão da lei do côncavo e convexo. Cadeia cinética fechada e cadeia cinética aberta, porque essa relação vai mudar em relação ao movimento. Quando quem se move é a extremidade convexa, o movimento artrocinemático é oposto ao ostocinemático, ou seja, na flexão de quadril, quem se move é o convexo, que é a cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. O movimento aqui da coxa foi anterior e o deslizamento é posterior. Ou seja, se o meu paciente tem uma limitação para flexão, eu logo tenho que pensar no deslizamento posterior da cabeça do húmero. Já na extensão do quadril, quando ele faz extensão, quando em cadeia cinética aberta, quem está mexendo mais é o fêmur, que é a extremidade convexa, o fêmur vem para trás e o deslizamento é para frente. Portanto, quando o seu paciente tiver uma limitação para extensão de quadril, a gente tem que pensar em trabalhar deslizamento anterior. E como que a gente avalia esses dois movimentos de deslizamento anterior e posterior? Avalia e mobiliza, né? A gente vai utilizar como alavanca pegada sobre o trocânter maior do fêmur para realizar o deslizamento tanto posterior quanto anterior. No deslizamento posterior, a melhor posição, a posição mais prática, né, é a posição em decúbito dorsal. E a gente vai dar um apoiozinho aqui para ajudar esse movimento aqui no deslizamento posterior aqui da cabeça do fêmur. Então eu vou apoiar a minha mão sobre o trocânter maior do fêmur e vou, da mesma forma, usar o meu corpo como alavanca e vou jogar o meu corpo fazendo movimentos oscilatórios da barreira em diante de deslizamento posterior do fêmur. Posso ficar fazendo o movimento oscilatório ou apenas empurrar posteriormente e permanecer na posição. Para deslizamento anterior, a gente vai fazer a pegada, também utilizando o trocânter maior e empurra, é como se eu quisesse empurrar o trocânter maior nesse sentido aqui, anterior. Então a mesma pegada, só que na região posterior aqui do trocânter, e a gente faz um deslizamento anterior da cabeça do fêmur, usando o corpo sempre para ajudar. A gente pode utilizar essa posição aqui para avaliar as rotações do quadril. Então a gente vai avaliar a rotação externa, fazendo esse movimento de rotação externa aqui, percebendo a sensação final de movimento, comparando com o outro lado, obviamente. E depois também podemos avaliar aqui, nessa outra posição, a rotação interna de quadril, percebendo a sensação final de movimento e comparando com a rotação interna do outro lado. Para liberar esses movimentos de rotação, a gente tem uma manobra de mobilização que é para alongamento capsular. Então a gente faz essa pegada
com o joelho dobrado, o pé a princípio apoiado, e a gente vai abraçar a coxa aqui do paciente com as duas mãos bem próximas à articulação. Tirou o pé do chão, deixa bem firme aqui, bem justo todo mundo aqui, o corpo, a coxa com seu tronco, e vai usar o corpo também como uma alavanca para empurrar para a rotação interna. Então a gente vai ficar fazendo esse movimento usando o corpo muito mais do que o braço. É o corpo que gira, ó, e faz esse alongamento capsular aí. Então essa mobilização, ela serve para liberar a cápsula, para realizar um alongamento capsular, liberando assim os movimentos do quadril. Então a gente pode ir na barreira, em diante, ficar mobilizando, ou da mesma forma mantém a posição segurando e depois volta. Então esse é o alongamento capsular do quadril. Outra opção também aqui no quadril é a pompagem, que a gente sabe que, para quem estuda terapia manual, que existe a pompagem tanto articular quanto muscular. A pompagem articular do quadril é uma manobra que atua sobre a cápsula do quadril também, melhorando a extensibilidade desse tecido conjuntivo, na verdade periarticular. Então a gente pode usar a pompagem também como uma forma de liberar essa articulação, porque está atuando sobre o tecido periarticular. Para executar essa pompagem no quadril, essa posição com o pé apoiado, a gente vai sentar, dar um apoio aqui no pé do paciente para que ele não se movimente aqui, para a perna não se movimentar. Essa parte aqui anterior do meu tronco do lado esquerdo, apoiada aqui na perna, na tíbia do paciente, para que o movimento fique mais estável e não fique oscilando o quadril. As mãos entrelaçadas aqui, bem próximo à articulação. E o movimento da pompagem, ele é um movimento sutil, você vai respeitar a primeira sensação de tensão do tecido, a gente vai respeitar. Então a gente fica nessa posição aqui e faz um movimento como se estivesse tensionando no sentido um pouco para cima e para baixo. Isso. E volta. Isso e volta. Então a gente vai tensionar, uma tensão pequena, não é uma tração, porque pompagem não é tração, é uma tensão que a gente vai impor. E na pompagem tem o tempo de tensão, que eu vou primeiro, são 3 tempos a pompagem. Primeiro eu vou gerar uma tensão, perceber a sensação final aqui, a primeira barreira, e vou manter nessa posição, que é o tempo de manutenção da tensão. E depois é o retorno. Como que é o retorno da pompagem? O retorno é bem lento. Na verdade, não sou eu que volto, eu vou relaxando a minha força e vou deixando o tecido recolher. Não sei se dá para visualizar do vídeo, mas então é importante vocês saberem que a pompagem tem 3 tempos. Primeiro, a tensão, eu vou localizar e manter depois, é o segundo tempo, a manutenção da tensão, e depois o retorno, que é o principal, que deve ser lento, você vai relaxando e respeitando a volta do tecido, é o tecido que vai recolhendo. Então isso pode até terminar a tensão. Então, só relembrando aqui, mostrando fora, porque eu acho que fica mais fácil até de visualizar, o movimento é isso. Para você e um pouco para cima, jogando o corpo, né, para você não ficar fazendo força no braço. Então, tensiona, acha a primeira tensão, mantém e depois vai relaxando a sua força e isso vai fazendo, o tecido vai recolhendo e vai voltando. Então, a pompagem de quadril é uma técnica da terapia manual que é muito bem-vinda também para restaurar a mobilidade, a extensibilidade capsular e ajudar na questão dos movimentos fisiológicos da artrocinemática. Uma outra maneira de avaliar a rotação interna do quadril é em decúbito ventral, que a gente vai flexionar o joelho a 90 e vai usar a perna como alavanca. Importante a gente, quando fizer o movimento aqui,
estabilizar esse lado para que não levante a pelve e dê uma falsa impressão da amplitude de movimento estar preservada. Então, com o joelho aqui a 90 graus, a pelve contralateral estabilizada para não levantar. E a gente vai perceber agora esse movimento aqui, quando eu trago a minha perna para fora, no quadril está acontecendo uma rotação interna. É importante não deixar afastar muito aqui as coxas, abduzirem. Então a gente deixa elas bem mais próximo possível, né? Estabiliza aqui e percebe a sensação final de movimento para a rotação interna. De um lado e depois faz a mesma coisa do outro e confere e compara essa sensação final. E a partir dessa barreira, dessa sensação final de movimento, a gente percebe se tem alguma restrição, comparando com o outro lado, e da mesma forma que eu avalio, eu vou utilizar para mobilizar, para restaurar o movimento de rotação interna de quadril. Eu posso fazer isso, como a gente já vem falando, de forma isolada, oscilatória, né? Ficar só da barreira em diante, oscilando aqui, fazendo movimentos pequenos, oscilatórios, ou posso só fazer como forma de alongamento mesmo, manter na posição, achou a barreira e mantém na posição, depois retorna. Então, isso a gente pode utilizar essa mesma forma que eu avaliei para mobilizar a articulação, para restaurar o movimento de rotação interna do quadril. Nessa posição aqui, a gente pode também observar se tem alguma limitação para a rotação interna de quadril. Então, paciente nessa posição decúbito ventral, joelhos flexionados a 90, a gente vai solicitar que ele deixe as pernas soltas, né? Caírem lateralmente aqui as pernas. A gente vai observar se tem alguma perna que fica menos caída do que a outra. Então, por exemplo, se essa aqui estiver bem caída aqui e essa aqui em cima, significa que ele tem uma restrição de rotação interna desse lado. Então, é importante que a gente observe tanto aqui distalmente e cranialmente também, para a gente não ter uma falsa impressão de que tem um lado mais caído que o outro. Para complementar, além de eu observar, eu posso vir aqui também, ó, e perceber a sensação final do movimento de rotação interna. Que aí, quando eu faço com os dois ao mesmo tempo, eu consigo perceber também se tem alguma diferença entre um lado e outro. Então, essas são algumas formas de avaliar e mobilizar para restaurar o movimento de rotação interna do quadril.